Das entrevistas com os candidatos a prefeito da região do Alto Tietê. De 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Você sabia que o Ciretran não é mais o responsável pelo emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro. Império Placas e Emplacamento Automotivo. Faça já um orçamento. 011-4309-4642. Império Placas, Emplacamento Automotivo. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia apresenta Tempo e Temperatura. CGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Ouvintes da Rádio Guardiã da Notícia. Aqui é Edgar Brandão, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, direto do nosso CGE ABC, com a previsão do tempo para o dia 20 de outubro de 2020, data em que comemoramos o Dia do Arquivista. Atividade profissional importante tanto na administração pública, bem como na iniciativa particular. Nesta terça-feira, teremos na região do Grande ABC uma previsão de chuvas durante todo o dia com intensidade moderada. Isso a qualquer hora acompanhado de raios. Temperatura variando entre mínima 17 e máxima de 24 graus. Os ventos estarão com intensidade moderada também. Amanhã, quarta-feira, teremos muita nebulosidade, sem previsão de chuva e a temperatura variando entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. Cuidados! A região do Grande ABC foi reclassificada na fase verde do Plano São Paulo. E isso permitiu uma maior flexibilização de atividades comerciais, profissionais e de lazer. Porém, trouxe uma maior responsabilidade a todos nós. Evite sempre que possível locais de grande aglomeração de pessoas, como praias, parques e shoppings. Lembre-se que a higienização é responsabilidade de cada indivíduo. Você se protegendo estará protegendo outras pessoas, em especial seus familiares mais idosos. Use máscara, mantenha um distanciamento de 1,5 m entre as pessoas. Sempre lave bem as mãos e use constantemente álcool em gel. Tempo e temperatura. CGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Casa Coffee, uma loja de cafés especiais com torrefação própria. Aprecie o melhor café em São Caetano do Sul. Compre pelo WhatsApp 11 97286 8261. A Casa Coffee, cafés especiais. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Muito bem, muito bom dia, ouvintes da Guardiã da Notícia. A partir desse momento estamos com a Guardiã Health. Você sintonizado aqui nas nossas redes sociais, pelo Instagram, @Guardiã da Notícia, Facebook e YouTube. Começamos agora, a partir de agora, nosso tema hoje, energia solar, aqui com o senhor Danilo Guastapalha. Muito bom dia, senhor Danilo. Bom dia, Valentino. Prazer.
prazer é nosso aqui da Guardiã. Hoje nós vamos falar então em relação à energia solar. A primeira pergunta que eu faço ao senhor hoje seria o que vem a ser energia solar e como captá-la e através de quê? Explicar para os nossos ouvintes o que vem a ser energia solar então. Então, Valentino, nós temos uma grande... importante ressaltar as diferenças entre os tipos de tecnologia que existem hoje, né, com relação à captação de energia solar. Nós temos duas principais fontes, que seria energia solar térmica, tá, que basicamente é a transformação de energia solar em aquecimento térmico, ou seja, aquecimento da água de utilização residencial, industrial, etc. Tá, transformação de energia solar em térmica. E nós temos também a energia solar fotovoltaica, que hoje está muito em moda no Brasil, com um crescimento bastante importante, que é a produção energética pura e dura, transformação de energia solar em energia elétrica, ok? Essas duas energias são utilizadas tanto no âmbito residencial, como no âmbito comercial, no âmbito industrial, e basicamente são utilizadas aí para redução de custos, temas ambientais e até mesmo de infraestrutura. Então nós temos essas duas tecnologias que estão caminhando de uma maneira bastante, um crescimento bastante exponencial no mercado brasileiro, devido ao fato que realmente traz valores agregados aí tanto na mão de obra, no crescimento econômico e na redução de custo dos usuários que estão utilizando a tecnologia. Energia solar, hoje acredito que o mundo inteiro está se utilizando dela, né? O senhor acha viável, assim, pelo custo que é para a implantação, ou existe assim uma locação dos equipamentos? Veja bem, se nós falarmos sobre energia solar fotovoltaica, que seria a transformação de energia solar em energia elétrica, se nós pegarmos o histórico, desde o início da tecnologia, quando foi inventado os primeiros módulos fotovoltaicos, né, para você ter uma ideia, nós tínhamos aí o valor da geração de 1 watt, né, por essa tecnologia, custava na faixa de 65, 70 dólares, né, por watt gerado. Isso lá nos anos 60, 70. Hoje, se nós olharmos o valor do watt gerado, o custo da produção desse watt gerado, nós falamos aí na faixa de 20 a 25 centavos de dólar. Então, o que nós entendemos? Que existe, né, um processo gradual de redução de custo da produção, né, dessa tecnologia. E isso faz com que cada vez mais, né, essa tecnologia seja mais acessível no bolso do usuário, né? Nós tínhamos há 10 anos atrás, por exemplo, um retorno de investimento da utilização da energia fotovoltaica na faixa de 10 anos. Hoje nós chegamos a 4, 5 anos e caindo, né? O retorno de investimento de um usuário que deseja instalar isso em sua residência. Então sim, essa é uma tendência global, né? A tecnologia ela se está transformando, é um commodity cada vez mais barata, né, devido à produtividade dos fabricantes globais e devido à demanda, né, à economia de escala que está crescendo cada dia que passa. O Brasil, se nós olharmos no panorama global, o Brasil ele se encontra numa posição privilegiada, com um crescimento exponencial, por alguns motivos. Primeiro, porque nós temos uma incidência solar bastante importante. Somos país tropical, né? País tropical, com uma incidência solar, uma irradiância bastante importante. E o outro fator é que nossa energia é cara, né? Embora nós tenhamos uma energia elétrica também ecologicamente correta, que são as híbridas, né? Hídricas, através de rios, mas ela é uma energia cara, continua sendo uma energia cara. Então, isso faz com que também haja um interesse mais intenso no Brasil por esses dois motivos, pela irradiância e pelo custo que hoje é gerado através da energia convencional. Então, sim, ela é uma tendência global, no Brasil ainda mais. E nessa crise da pandemia, aumentou a demanda? Com certeza. O que houve? Houve um fenômeno... Bom, a indústria, né, da energia fotovoltaica, ela vem crescendo na faixa de 200% a 300% ao ano nos últimos 10 anos no Brasil. Tá? Antes de falar sobre a pandemia, nós temos uma matriz energética, né, bastante dependente da energia hídrica, né, com algumas matrizes energéticas, e a energia fotovoltaica bem pequena com relação à nossa matriz energética, representa aí na faixa de 1 a 2% apenas da nossa matriz energética, porém crescendo, tá? O que houve na pandemia? Basicamente houve um aumento de demanda, as pessoas ficaram mais em casa, né, e consequentemente tiveram
uma necessidade, uma demanda maior do consumo energético em suas residências. Ok? Isso faz com que, obviamente, aumente tarifas de bandeiras amarelas, bandeiras vermelhas. Houve uma redução de oferta por parte das hidrelétricas, empresas parando, subestações, etc. Então, houve o quê? Uma necessidade por parte do usuário de buscar novas tecnologias, né, para reduzir o custo dessa demanda que foi obrigada. Fomos obrigados a consumir mais, né, estando dentro de casa. Então, obviamente, esse setor cresceu ainda mais, vem crescendo, mas cresceu ainda mais a demanda por esse tipo de tecnologia na pandemia em si. E o setor público, como é que ele visualiza essa forma de tecnologia? Então, hoje nós temos a convalidação da energia que nós produzimos através de uma normativa, né, que foi estipulada lá em 2015, que é a 482 de 2015, que permite, que dá direito, né, ao cidadão, ao usuário, de conectar a sua energia produzida, né, ou a instalação da sua energia fotovoltaica e a conexão dessa energia produzida à rede. E através de um processo de convalidação de crédito, ou seja, o que o indivíduo produz, ele joga essa energia à rede distributiva, né, e ele convalida aquela produção com aquilo que ele consome. Então essa normativa é uma normativa de lei que permite que o usuário tenha esse direito. Então isso fez com que, obviamente, desse uma alavancagem, né, no setor de energia fotovoltaica. E isso é, obviamente, um auxílio, né, por parte legislativo do governo, que auxiliou no fomento, no crescimento desse tipo de tecnologia. Nós temos outras maneiras de fomentar, né? Hoje, o setor público também é um demandante de energia, né? Sim. E utiliza basicamente dinheiro de impostos, etc. Talvez um futuro em países mais desenvolvidos com relação à utilização de energia fotovoltaica, Torino, nós temos empresas que fazem parceria público-privada, as famosas PPP, junto a órgãos municipais, estaduais, etc. E num convênio público-privado conseguem reduzir essa conta de energia, inclusive para o setor público. Outras maneiras podem ser utilizadas para o fomento da tecnologia. Por exemplo, os governos municipais, locais, estaduais e até mesmo federais, eles poderiam gerar reduções de custo para empresas politicamente corretas, ecologicamente corretas. Sim. Por exemplo, selos verdes, né, condomínios que tivessem uma instalação de tecnologias como essa, etc. Então, há diversas maneiras que o setor público possa ajudar com que ainda mais nós utilizássemos a energia fotovoltaica. Basicamente é isso. Mas é importante também ressaltar os motivos pelo qual essa tecnologia está crescendo no Brasil, né? Na verdade, nós temos que ter alguns tripés, porque tem que ser uma coisa que é win-win, que nós chamamos, né? Então, por exemplo, nós temos aí o vetor econômico, né? Nós temos a redução de custo através da aplicação da tecnologia. A partir do momento que nós produzimos energia, deixamos de gastar. Isso em todos os aspectos, ou seja, o usuário que instala ou até mesmo a própria distribuidora. Existe um fenômeno econômico por parte da distribuidora, mas a distribuidora não vai mais vender energia. Isso é um erro, porque na verdade a partir do momento que você conecta a sua produção local à rede distributiva, a distribuidora, ela teve custo zero de investimento naquela produção. Uma instalação de nenhuma estrutura, etc. Então ela recebe essa energia a custo zero. E essa energia ela comercializa a um usuário que não tem energia produzida, energia fotovoltaica, com uma margem de contribuição. Então, para a própria distribuidora e para os órgãos públicos, a produção energética individual ela é interessante, porque ela tem um investimento a custo zero e ela vende com uma margem de contribuição. Por parte do usuário que investiu, né? Investiu com recursos próprios e, obviamente, tem uma redução de custo em sua conta de energia. Ela não pode, no âmbito de comercialização, para outras pessoas, mas ele pode utilizar para a convalidação do seu próprio consumo elétrico. Por parte do governo, em termos de econômico, existe aí o quê? Existe a criação de empregos. A cada 1 megawatt
instalado no Brasil, nós produzimos 50 empregos, né? Hoje nós temos 6 gigawatts instalados. Aí, por ano, nós criamos na faixa, é um mercado desconhecido e apagado, mas nós temos aí na faixa de 60 mil novos empregos todo ano, somente com a tecnologia de instalação fotovoltaica. Então, economicamente, existem vários fatores que são interessantes em todos os aspectos, para todos os involucrados no sistema. Nós temos um outro vetor, Vitorino, é o vetor ecológico, né, do meio ambiente. Obviamente, quando você produz energia fotovoltaica, você tem emissão de gás carbônico, efeito estufa, etc., zero. Então, o que acontece? Você tem aí uma contribuição para a natureza, né? Para a natureza, para o meio ambiente. E o Brasil necessita. Se nós estamos somos um país em desenvolvimento, nós necessitamos energia limpa, né? Sim. Então, no ambiente ambiental é importante também. E aí nós temos no ambiente, no vetor estratégico, né? O Brasil hoje ele é muito dependente, basicamente 70% da nossa energia é produzida por energia hídrica, né? A partir do momento, e nós temos uma capacidade produtiva. Imagina você, nós temos aí um segmento que está batendo na nossa porta, que é o segmento automotivo através dos carros elétricos. Também. Né? Não temos como fugir. A partir do momento que nós temos essa tecnologia entrando e entrará de uma maneira agressiva e em escala, nós não daremos alabasto a essa demanda de energia. Então nós mesmo necessitamos... porque, cortando o seu, no Japão, as casas são todas com energia solar e já com ponto para carregar os carros. Eu tenho visto várias reportagens. Exatamente. Então o Brasil ele tem que se preparar, né, para a absorção de novas demandas então, na demanda, energéticas. Eles vão ter que ter uma parceria. Obviamente, nós temos que pensar em alguma maneira de fomentar energias alternativas do que nós já temos, né? E a energia fotovoltaica se mostra hoje como uma das tecnologias mais interessantes, né? Porque em termos de custo, em termos de facilidade, agilidade, etc. Então, sim, é uma tecnologia que estrategicamente interessa tanto no setor público como no setor privado. Então, esses 3 vetores são os principais motivos para que esse segmento seja, né, a galinha dos ovos de ouro, com certeza, né, do momento, tá? Então, basicamente, é isso que está fomentando o mercado em si. Eu sou muito fã da energia solar. Eu tenho visto algumas cidades aqui aos arredores que eles já utilizam esses postes de luz, de iluminação de via, totalmente solar. Eu acho maravilhoso isso. Exatamente. Eles têm nós estamos falando sobre a produção energética. Existe um termo que se chama off-grid, né? Que basicamente você produz energia para aquela máquina, para aquele equipamento, né? Então, o sistema off-grid, existe aí a captação de energia solar e ali você tem uma demanda energética naquele ponto, que no caso seria as lâmpadas públicas. São umas placas, né? Sim, as placas solares ficam fotovoltaicas. Por cima Sim, são os captadores, né? Os captadores. Os que captam a energia solar, o painel fotovoltaico, que nós chamamos, o módulo voltaico. E aí você tem a demanda, que seria as lâmpadas, e além disso, o sistema off-grid, ele solicita o quê? A necessidade de uma pequena bateria. Para quê? Para que você capte aquela energia pelo período diurno, onde que há incidência solar, e utilize essa mesma energia, sem conexão com a rede, no período da noite. Então, esses sistemas off-grid, principalmente para iluminação pública, é interessante, né? Você sempre terá aquela lâmpada funcionando. Qual o país que está no ranking hoje, né, nesse sistema? Hoje nós temos, como em outros segmentos também, nós temos o principal produtor energético, a China. Aí você me pergunta, porque muitas pessoas... Sempre falamos da China, né? Exatamente. Você pode me perguntar, mas Danilo, então a China é o produtor do mundo? Não, a China não é o produtor do mundo nesse segmento em concreto. A China é o produtor da China. Existe aí um incentivo por parte do governo chinês, exatamente, estrategicamente, por parte do governo, de fazer com que a matriz energética, né? Na China eles têm um pouco diferente, eles têm uma matriz energética muito dependente do carvão, né? De energia fóssil. Então, existe um incentivo, uma subvenção por parte, um fomento por parte do governo chinês que o segmento da energia fotovoltaica naquele país progrida de uma maneira mais agressiva. Então, isso faz com que
o mundo tem a benfeitoria com relação a isso. O custo, né, do produto, da tecnologia, ele acaba baixando quando há uma economia de escala. Quando um país como China tem interesse sobre uma determinada tecnologia para utilização doméstica, cuidado, pelo que eu estou dizendo, você tem aí uma redução de custo global. Então, todos os países têm esse benefício do custo de um modo fotovoltaico, dos inversores necessários, etc. Então, a China, pela sua estratégia de alteração, de diversificação da sua matriz energética, fomenta todo um segmento, toda uma indústria e faz com que essa tecnologia seja mais acessível economicamente. Obviamente, a China é o maior produtor e também o maior consumidor de energia fotovoltaica. Mas o que nos deixa um pouco feliz é que o Brasil também está andando em largos passos, né? Nós temos aí, nós estamos no ranking dos 10 países que mais instalaram energia solar fotovoltaica em 2019. Nós temos 6 gigawatts instalados, a China tem 170. Estamos atrás, mas estamos caminhando, né? A China é um ponto diferente, um ponto à parte. Nós temos aí Estados Unidos, Alemanha, a maioria dos países europeus e o Brasil ali jogando junto a países desenvolvidos. Então, acreditamos que estamos no caminho certo, tá? Eu estou falando aqui com o senhor Danilo Costa Palha, dono da Solar Venturi. A Solar Venturi seria a empresa... A Solar Venture é uma empresa, é um modelo de negócio que nós acreditamos que seja, que pertença aí a um futuro, um presente futuro, com relação ao desenvolvimento da energia solar no Brasil, né? É um modelo onde o usuário ele tem em um primeiro passo a possibilidade de locar o equipamento. Muitas vezes o usuário ele tem, tanto seja residencial como comercial ou industrial, o investimento é necessário, né? Você precisa comprar o ativo, a execução do ativo, e muitas vezes ele tem dúvida com relação aos resultados que aquilo possa trazer para ele. Então, a SolarVent vem com um modelo a priori de locação, onde a própria SolarVent, através de um grupo de investimento, investe naquele ativo e loca aquele ativo, instala, aplica e loca aquele ativo para aquele usuário. E aí ele tem aquela experiência de consumo. Obviamente, uma parte daquela alocação é um retorno para a própria solar, da empresa, e uma parte da redução de custo vai ao usuário, ao locatário. Então, isso é um win-win, fazendo com que ele tenha uma experiência inicial de locação, obviamente com uma opção de compra. Se no futuro ele entende que aquele resultado daquela tecnologia é favorável para ele, para aquela redução que ele deseja, ele absorve o investimento inicial. Existe um projeto mínimo ou já é um padrão? Existem uns valores mínimos de locação, né, de contratos de locação, devido às dificuldades de instalação do ativo, das placas, etc. Nós estamos falando aí na faixa de R$5.000 para cima. Okay? Mas, obviamente, a Solar Venture também tem a faceta de comercialização e instalação. E caso haja algum interesse por parte de algum usuário que tenha na compra pura e dura, já diretamente, porque já conhece a tecnologia, etc., nós também comercializamos. Mas no mercado, o importante dizer é que no mercado, esse modelo de negócio é um modelo que vem para ficar. Houve um processo de democratização, nós chamamos de processo de democratização da energia solar, né? Mas, veja bem, eu gostaria de ter energia solar na minha casa, mas eu não tenho dinheiro suficiente para fazer o investimento. Hoje no Brasil, o dinheiro continua sendo caro, né? Sempre, né? Financiamento, dificuldades de acesso ao dinheiro, etc. Então, é uma solução para quem, né, não tem o capital inicial e deseja ter a tecnologia sendo utilizada em sua residência ou comércio, etc. Então, a parte de locação vem. Nos Estados Unidos, esse processo de democratização, que nós chamamos, né, da energia solar, ela ocorreu através de empresas importantes como Tesla, etc. E hoje existe uma parcela bastante importante, né, da energia solar fotovoltaica instalada nos Estados Unidos, que são através do modelo de locação. Então, não é uma ideia nova, é uma ideia que já está implantada, já está consolidada em alguns países. E no Brasil nós acreditamos... um comodato. Exatamente. No caso. Como se fosse um leasing, um comodato. Então, basicamente, é uma coisa que vem com força para realmente democratizar
democratizar a utilização da energia solar fotovoltaica. A Solar Venture seria pioneira ou vocês têm uma outra empresa? Acredito que nós somos um dos primeiros a apresentar esse modelo no Brasil. Não acredito que sejamos os primeiros, porque é difícil de saber. O mercado ele não é um mercado consolidado. Nós não conseguimos. Está em crescimento tão agressivo, 500% ao ano. Então é difícil saber quem chegou primeiro, né? Num mercado tão rápido de crescimento. Mas acreditamos que sejamos os primeiros, né, a ter esse modelo de negócio em funcionamento. Mão de obra, como é que vocês... Exatamente. Hoje, como funciona? Hoje nós utilizamos as nossas parcerias técnicas, né? Os instaladores especialistas, os aplicadores, são exatamente aqueles instaladores, aplicadores que estão distribuídos no Brasil afora, né? Por exemplo, uma empresa de Bauru, que é uma instaladora de energia solar fotovoltaica. E ela tem um projeto onde não cabe a comercialização pura e dura, e sim, talvez, um processo de locação. O que exige o processo de locação? Exige o investimento inicial. Então, esse investimento inicial é a Solar Venture. Então, basicamente, o que nós fazemos? Nós, em parceria com essa aplicadora que já existe, nós oferecemos ao usuário, caso seja de interesse de todas as partes, um contrato de locação naquele projeto. Então, o aplicador daquele projeto será aquela empresa de Bauru, que será responsável pela instalação, aplicação, monitoramento, manutenção, etc., e vigilância daquele sistema. Então, é um processo onde todo mundo... Seria tipo uma franchise, então, da Solar. Uma franchise sem contrato de franquia, e sim, mais como uma espécie de parceria, né, técnico-comercial junto a todos os players do mercado. Que bacana. E assim, vocês têm um site para as pessoas se interessarem e procurarem um contato? A informação da Solar Venture está disponível, sim, nas redes sociais, temos site, né? E nos colocamos à disposição aí para conversar junto às pessoas que estão interessadas, até mesmo com os revendas aplicadores que têm interesse de colocar isso em portfólio. Então, assim, quem quiser saber mais, existem explicações no site? Como funciona? Entre em contato, né? Nós passaremos todas as informações. Pode passar o site aí para nós, aí que solarventurecapital.com, mas nas redes sociais também. Qual seria? Solar Venture Capital. Solar Venture Capital. E Capital. Ok. Eu falei aqui com o senhor Danilo Guastapalha, é isso? Guastapalha, é italianíssimo mesmo. Sobre energia solar, né? E explicando para o ouvinte aqui da Guardiã da Notícia. E por hoje nós ficamos aí no nosso Guardião Health. Muito prazer em tê-lo aqui em nossos estúdios. Disponha uma outra vez, um outro momento. A Guardiã agradece a presença do senhor. Obrigado, Vitorino. Valentino, é um prazer ter contribuído. Desculpa. Valentino. Essas coisas são assim mesmo, mas está ótimo. Obrigadão, ouvinte. Continua com a nossa programação, está recheada de coisas boas. E vamos até às 12 no Flashback. Música e informação na palma da sua mão. Música e informação na palma da sua mão.